Fala galera, beleza? Léo Azevedo aqui do canal Papo de Vascaíno, começando aqui mais um vídeo para vocês hoje pela manhã, com muita indignação, com muita tristeza em falar isso para vocês, mas na minha concepção, o futebol brasileiro está acabando. Isso mesmo que você está ouvindo. Para mim, o futebol brasileiro está acabando. Por quê? Devido à questão da arbitragem brasileira, devido à permissibilidade dos erros da arbitragem brasileira. Antes de trazer aqui isso para vocês, mostrando o lance mais uma vez do David ontem, mostrando aqui a minha indignação e o que eu acho que deve ser feito enquanto reclamações e formalizações, eu quero pedir a você, para quem não é inscrito no nosso canal, para que você possa se inscrever, que você ative o sininho das notificações, deixe seu like, porque ele é muito importante para a gente, e siga a gente aqui também, para que a gente possa crescer cada vez mais no YouTube, beleza? Eu quero aqui já pedir a você para ajudar a gente a chegar nessa meta, mas vamos ao assunto, que eu não quero muitas delongas hoje relacionada a esse jabá que a gente tem que fazer no início, porque eu realmente hoje estou muito chateado com como foi a derrota do Vasco ontem, não com a derrota. É absurdo a gente aceitar mais uma vez e mais outra vez e mais várias vezes a situação que acontece com o Vasco e com vários times no Campeonato Brasileiro. Vou aqui tentar falar com imparcialidade, sem ser clubista, mas não tem como, a partir do momento que o meu time ontem foi totalmente prejudicado pelo contexto do árbitro paulista aí, que apitou o jogo do Vasco. Então, assim, a gente não tem o que falar muito sobre isso relacionado ao que fazer, porque foram vários os lances já. Lances esses que podem trazer muito problema para o Vasco, porque o Vasco vem de uma recuperação ali da zona de rebaixamento, da onde sai da zona de rebaixamento, e ontem o árbitro quase coloca a gente de volta lá na zona de rebaixamento. Aí você vai falar, de repente, assistindo esse vídeo, Léo, por que isso? O lance do David com o defensor ontem não foi com o Gilberto, não foi nunca e nunca será um lance para cartão amarelo. Vários lances desses acontecem todo jogo no futebol brasileiro, no futebol mundial, e contato é normal no futebol, beleza? É normal isso. Mãos sobram porque os caras utilizam o braço, não tem jeito. Ontem o David foi proteger, fazer uma girada de corpo para poder sair da marcação do Gilberto e partir para o ataque. E quando o David parte, a mão dele encosta no rosto do Gilberto, e aí o juiz temerariamente e tendenciosamente vem e aplica o segundo amarelo, já sabendo que o David tinha. Tanto é que ele já veio com o cartão na mão. Se você observar o lance, ele já vem com o cartão na mão, tira o segundo amarelo e expulsa o David. E aqui ficam alguns questionamentos relacionados a isso, antes da gente trazer o lance para vocês, que é o seguinte: será que ele já, ali sabendo que o VAR não iria chamar, aplicou o segundo amarelo para não haver chance de revisão do lance? Será que todo o contexto está errado quando essa arbitragem brasileira, que vem cada vez mais decadente e pior, se porta de maneira protagonista? Eu vou deixar claro uma coisa aqui: o futebol eu sempre cresci vendo Romário, Edmundo, Adriano Imperador, tantos outros jogadores que foram protagonistas. O palco está sendo trocado, o ator principal. O ator principal desse palco, nos últimos anos, tem sido a arbitragem brasileira, aonde jogador não pode mais falar com o juiz, jogador não pode se direcionar ao juiz, e a gente viu aí a expulsão do Hulk, para não dizer que eu sou clubista, a gente viu a expulsão do Hulk como foi, porque o que a mídia coloca é que o Hulk chora o tempo inteiro, reclama o tempo inteiro, não é isso? Mas o cara não pode falar com um juiz, que o juiz já amarela ele. O cara não pode reclamar de algum lance que o juiz manda seguir. Quantas faltas o Hulk sofreu já e que não foram marcadas? Ontem, no jogo Bahia e Vasco, Canu, zagueiro do Bahia, bateu demais no Verratti. E nada foi marcado.
Sabe quantas faltas, segundo o SofaScore, o Canu teve no jogo? 3 faltas marcadas. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo. Canu fez falta para amarelo, Canu caçou o Verratti em campo, caçou o David em campo, caçou o Adson e nada foi feito. Um rodízio de faltas e nada foi feito. Mais uma vez, o Vasco volta sem os 3 pontos devido a um erro de arbitragem. Ah, Léo, poderia perder? Cara, se tivesse com um a mais ali, eu estaria aqui falando sobre a derrota do Vasco hoje, os pontos positivos e negativos, e não estaria aqui falando da arbitragem, porque isso é nojento, você realmente trazer isso aqui. Toda vez a mesma história. Toda vez a mesma situação. E nada muda. Esse árbitro, provavelmente, quando... e se for, que eu acredito que não vai ser, punido pela CBF, ele vai ser afastado ali 2, 3 jogos, e depois está de volta aí, fora de um jogo que tenha tanta importância no brasileiro, para poder retomar o seu caminho e continuar. Ganhando para isso, porque a realidade é essa, eles ganham, e ganham bem para isso, tá? Para poder o seu time, o meu time, serem prejudicados. Se você observar a entrevista coletiva ontem do presidente do Cuiabá, foi do presidente do Cuiabá ou do técnico, eu não lembro, mas foi a entrevista coletiva tida ontem. Ele se pronuncia dizendo o seguinte: acabou a questão de amadorismo para apitar o jogo do Cuiabá. Ele observou que em vários jogos os juízes usaram como bode expiatório o Cuiabá, dando amarelo, reclamando e aí prejudicando o Cuiabá por muitas vezes. Aí você fala, pô, Léo, mas tem uma choradeira terrível. Será que tem uma choradeira? Será que isso é algo de vitimismo? Porque não é só o Vasco. Vários outros times prejudicados se sentem assim. Exemplo, Fluminense contra o Flamengo no último jogo. Aquele pênalti não existiu. O Bruno Henrique empurra o Carengalli. O Carengalli, quando cai, está de costas. Como que ele vai derrubar o Bruno Henrique de costas? Isso não existe em mundo nenhum. E o árbitro VAR atesta o gol do Flamengo. Você está entendendo o que está acontecendo? Você está entendendo o contexto que é o futebol brasileiro? Por que eu estou dizendo que o futebol brasileiro acabou? Assiste a Eurocopa. Vários lances igual aquele ali e a arbitragem não para. Uma arbitragem séria deixa o jogo rolar. Os árbitros brasileiros têm sido protagonistas de uma novela muito ruim. Uma novela que não vai terminar com um final feliz. Um filme que já é repetido, repetido e repetido e já não tem mais plateia para isso. As pessoas estão saturadas de assistir a arbitragem brasileira apitando jogos. Os espectadores, que somos nós, estamos ficando enojados com esse entretenimento que era tão lindo e hoje em dia é tão escrupuloso ao ponto da gente perder o futebol nosso para os europeus, que o fazem tão bem e com tanta seriedade. E aí, quando eu digo isso, eu não estou falando só do Vasco. Eu estou falando de uma série de fatores que levaram o presidente do Botafogo a levar a Brasília as questões relacionadas à Comissão Parlamentar de Inquérito sobre apostas esportivas, e não falando das apostas somente, porque isso não tem ligação somente com apostas, mas com favorecimento a árbitros para que façam... ou para que puxem para um dos lados. Entende? Isso que aconteceu com o Vasco ontem é absurdo. E a gente vai ver o lance aqui devagar, eu vou colocar o lance para vocês, botei até em câmera lenta. Todos os comentaristas de arbitragem que eu ouvi ontem, inclusive o comentarista de arbitragem da Rede Globo, que foi árbitro por longos anos, disse que o árbitro do jogo Vasco e Bahia, ou de Bahia e Vasco, errou. E errou muito, muito. Mas o lance é, todas as vezes, existem comentários que dizem que errou, mas o árbitro no próximo jogo tá. O Wilton Pereira Sampaio errou várias vezes contra o Vasco e nada aconteceu. Tantos outros árbitros erraram tanto contra o Vasco e nada aconteceu. A solução, se ainda existe alguma, é o Pedrinho, de repente, formalizar em suas redes sociais aí, nas redes sociais do CRGV, um comunicado à CBF, um comunicado aberto, para que mostre a indignação do clube.
uma nota oficial, um informativo, tem que ir à CBF, não tem jeito, porque o Edinado tem que dar jeito com isso junto com o Wilson Senem. Pode ter certeza disso. Tem que dar. Eles devem alguma resposta. O nível de arbitragem está muito fraco. O nível de arbitragem está muito tendencioso. E aonde, em qual planeta, que um lance que existe um vídeo e que tem um árbitro de vídeo não pode ser chamado porque na lei e no estatuto, de repente, vamos dizer assim, ou nas regras do VAR brasileiro, segundo amarelo não tem revisão de VAR. Como isso? O que vocês estão querendo com isso? O VAR está ali para corrigir erros, tanto para o lado do juiz, quanto para o lado dos times. Mas isso tem se mostrado cada vez pior. Você acha mesmo que aquele lance do jogo Fla-Flu, e aqui não tirando os méritos do jogo, porque o Fluminense, eu vi o jogo como vascaíno, eu assisti o clássico, eu gosto de assistir o clássico carioca, o Fluminense merecia ter tomado 3, 4, 5 gols só no primeiro tempo, pelos próprios erros. Mas isso não tira o mérito do 0-0 que o Fluminense estava levando até o final do jogo, e até o juiz se manifestar da forma que foi, dando ali um pênalti que não existiu. Mais uma vez, o futebol brasileiro é prejudicado. Um time brasileiro é prejudicado. Em detrimento de outro. Léo, mas você está dizendo o quê? Eu estou dizendo que, na minha visão, existem tipos de favorecimentos para alguns times do que para outros. Existem tendências. O cara tendencia mais para um time do que para o outro. A arbitragem não está sendo imparcial. Ela não está sendo a arbitragem que deveria ser. E aí você pode chamar de choro, você pode chamar de réplica, mas a minha obrigação é vir aqui mostrar para vocês a minha indignação com isso. E pedir ao Pedrinho, como presidente, mexa-se, Pedrinho, para que isso não aconteça com o Vasco. Posicione-se junto com a CBF, porque eu sei que você tem postura para isso. Você tem culhão para isso, como dizia meu avô. Então, se posicione dentro da legalidade, obviamente, para poder mostrar que o Vasco não está desamparado. Porque, senão, esse ano vão querer afundar o Vasco mais uma vez. Que, por si só, já tem um time limitado. E que faz isso com as próprias pernas, mas estava recuperando. Mas hoje, e ontem, principalmente hoje, não, ontem, no jogo, aquilo ali, o juiz deu na mão do Bahia, no melhor momento do Vasco, a chance do Bahia virar o jogo, assim como fez. E aí o Bahia desponta, cola com o Flamengo, e o Vasco fica afundado ali, próximo à zona de rebaixamento, né? Sabendo que o Vasco ontem jogou futebol, competiu, mas não foi suficiente, porque ontem a gente teve que jogar contra o Bahia, jogando fora de casa, jogar contra as adversidades que o próprio time, limitações que o próprio time tem, e ontem a gente teve que jogar ainda contra a arbitragem brasileira. Absurdo. Indignação. Para mim, o futebol não existe mais. Eu assisto porque eu amo o Vasco, e não pelo entretenimento que o futebol brasileiro causa a gente. Porque quando eu estava assistindo o clássico Fla-Flu, eu vi um jogo muito ruim de ambas as partes, e o Flamengo perdendo bastante chances, o Fluminense dando muito mole. Mas no final do jogo você vê aquilo, não é legal para o futebol brasileiro. Você vê uma expulsão igual do Hulk, não é legal para o futebol brasileiro. Quem é o astro ali é o Hulk. Quem é o ídolo ali é o Hulk. Mas os árbitros estão se tornando o centro das atenções. E com o respaldo da CBF e da comissão de arbitragem, do presidente da comissão de arbitragem da CBF. Alguma coisa tem que ser feita. Os clubes prejudicados têm que se unir, talvez aí, e levantar um protesto contra isso. Levantar uma carta de repúdio à arbitragem brasileira. Porque não existe isso. O nível está cada vez pior. Para quem viu juízes apitando jogos com tanta justiça, como eu vi, juízes bons, inclusive alguns deles na mídia nacional comentando, outros já aposentados, outros já com outras vidas,
mas sempre com uma postura boa na internet, explicando o lance como ele é, a gente está perdendo esses árbitros. Se hoje ainda existir, são muito poucos. Árbitros bons estão em extinção. Vamos ver o lance aqui para a gente poder encerrar o vídeo, porque sinceramente, eu não aguento mais falar sobre arbitragem, sobre essa questão do que vem acontecendo, e isso é totalmente absurdo. Vou botar em tela cheia aqui, para a gente acompanhar, vocês acompanharem com a gente o lance do David. Tá em câmera lenta aí, ó, como a gente pode ver. Tá? Eu vou pausando o lance aqui, ó. Tá ali. Ali foi o lance do alto, né? Não dá para ver direito. A princípio, o Gilberto faz uma cena terrível. Olha o lance agora, bem devagar, para você entender o que realmente aconteceu. Olha a mão do David. Encosta o dedo na boca. O Everton Ribeiro dá uma pancada mais forte do que o próprio David no Gilberto. E o juiz já vem ali com o segundo amarelo e o cartão vermelho na mão. É absurdo, não é? Vou voltar ao lance. David roda. Olha o lance agora. Olha a mão do David aqui. Ó. A mão do David vai pegar leve. Olha o ombro esquerdo do Everton Ribeiro, como pega muito mais forte no rosto do Gilberto do que a mão do David. Ó, agora. Olha a pancada agora que o Everton Ribeiro dá no rosto do Gilberto. E o Gilberto faz a cena, o juiz vem e expulsa o David. O David já estaria fora do clássico pelo terceiro amarelo. Mas agora o David está expulso e prejudicou o Vasco ontem demais, porque o David estava vindo muito bem na partida. Vou trazer outro lance para vocês aqui rapidamente, para que vocês vejam o que aconteceu também. Beleza? Compartilhar essa tela aqui agora, abrindo aí para vocês. Deixa eu ver se está tudo certinho lá, para poder aparecer para vocês. Só para vocês entenderem o lance aí mais uma vez que estava acontecendo com o Vasco. Então aqui a gente vai apresentar a tela do jogo Flamengo, tá? Aí, ó. Aí nisso aí, com muita sinceridade, o juiz foi, olha a mão do Bruno Henrique, desequilibra o Calegari cai e descostas. Como que o cara caindo me diz isso? Faz um pênalti. Olha a mão do Bruno Henrique agora esquerda, olha. Presta atenção. Põe a mão, empurra o Calegari, ó. Ele não está numa disputa normal de ombro. E agora, na queda, ele cai e o juiz dá o pênalti. Eu deixo o lance para vocês analisarem, ver o que está acontecendo e me dizer se você acha normal ou se realmente é absurdo isso que aconteceu. Deixe seu comentário aqui embaixo se você está indignado como eu. E mais tarde a gente volta com mais notícias do Vasco da Gama, beleza? Fiquem todos com Deus. Saudações vascaínas e até a próxima, se Deus quiser.